O céu estava cinza, carregado de nuvens que prometiam chuva a qualquer momento. O vento cortava frio, fazendo com que as folhas das árvores dançassem em um ritmo melancólico. A ponte, velha e desgastada pelo tempo, parecia um lugar esquecido pelo mundo, um refúgio para aqueles que buscavam o silêncio, ou algo mais definitivo. Sofia, com seus 28 anos, estava parada no meio da ponte, olhando fixamente para as águas turbulentas do rio abaixo. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e suas mãos tremiam levemente enquanto seguravam o corrimão enferrujado. Ela não sabia exatamente como tinha chegado ali, mas sabia o porquê. A vida havia se tornado insuportavelmente pesada. Após anos tentando manter as aparências, lutando contra a solidão e as frustrações, ela finalmente se sentia derrotada. Perdera o emprego, o namorado a deixara meses antes, e a pressão de sempre parecer forte a consumia. Naquele momento, tudo parecia sem sentido. Do outro lado da ponte, Gabriel, um homem de 34 anos, caminhava lentamente. Ele usava um casaco surrado e segurava uma mochila pequena, como se estivesse carregando apenas o essencial. Sua expressão era dura, mas seus olhos denunciavam uma tristeza profunda. Ele tinha perdido tudo o que amava em um acidente 2 anos antes: sua esposa, sua filha e, junto com elas, sua vontade de viver. Desde então, ele vagava de cidade em cidade, tentando encontrar algo que o fizesse sentir vivo novamente, mas sem sucesso. Hoje, ele havia decidido que seria o fim de sua jornada. Quando Sofia e Gabriel se viram pela primeira vez, foi como se o tempo tivesse parado. Ambos estavam no mesmo lugar, com o mesmo objetivo, mas por razões completamente diferentes. Ela, consumida pela sensação de fracasso, ele, pela dor de uma perda irreparável. Gabriel hesitou ao vê-la ali, tão perto da borda. Ele não esperava encontrar ninguém naquele lugar. Por um momento, pensou em continuar andando, ignorar a presença dela e seguir com seu plano. Mas algo o fez parar. Talvez fosse o olhar vazio dela, ou o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que não estava sozinho em sua dor. "Está tudo bem?" perguntou Gabriel, sua voz rouca e baixa, como se tivesse medo de assustá-la. Sofia se virou lentamente, surpresa por ouvir uma voz. Ela não esperava encontrar ninguém ali. Por um momento, ela ficou em silêncio, avaliando o estranho à sua frente. Ele parecia tão perdido quanto ela. "Não", respondeu ela simplesmente. Gabriel assentiu, como se entendesse perfeitamente o que ela queria dizer. Ele se aproximou com cuidado, mantendo uma distância respeitosa. Não queria assustá-la, mas também não queria deixá-la sozinha. "Posso ficar aqui por um momento?" perguntou ele, apontando para o espaço ao lado dela no corrimão. Sofia hesitou, mas acabou assentindo. Ele parecia inofensivo e, de certa forma, sua presença era estranhamente reconfortante. Por alguns minutos, os dois ficaram em silêncio, olhando para o rio. O som da água correndo abaixo da ponte preenchia o vazio entre eles. Finalmente, Gabriel quebrou o silêncio. "Eu costumava vir a lugares assim quando precisava pensar", disse ele, sem olhar para ela. "Mas hoje, acho que não vim só para pensar." Sofia olhou para ele, surpresa pela honestidade. Ela não sabia o que dizer, então apenas respondeu: "Eu também." Gabriel suspirou, passando a mão pelos cabelos bagunçados. Ele sabia que não era da sua conta, mas sentiu a necessidade de perguntar: "O que aconteceu com você?" Ela riu, mas foi uma risada amarga, sem humor. "Tudo. Nada. Eu só não aguento mais. Parece que, não importa o quanto eu tente, sempre acabo falhando." "E você?" Gabriel ficou em silêncio por um momento antes de responder, sua voz carregada de emoção. "Eu perdi minha família, minha esposa, minha filha. Elas eram tudo para mim. E agora, não sei como continuar sem elas."
As palavras dele atingiram Sofia como um soco no estômago. De repente, seus próprios problemas pareciam pequenos em comparação, mas ao mesmo tempo, ela sentiu uma conexão com ele. Ambos estavam ali, na mesma ponte, lutando contra os mesmos demônios. Eu sinto muito, disse ela sinceramente. Eu também, respondeu ele. Mais uma vez, o silêncio caiu entre eles, mas desta vez não era desconfortável. Era como se, de alguma forma, eles tivessem encontrado um pouco de paz na companhia um do outro. Finalmente, Gabriel se virou para ela, seus olhos fixando os dela. Eu não sei o que você está passando, mas talvez a gente não precise fazer isso hoje. Talvez a gente possa tentar só mais um dia, juntos. Sofia o olhou surpresa. Ela não esperava ouvir algo assim de um estranho, mas de alguma forma as palavras dele a tocaram. Talvez fosse o tom da voz dele, ou o fato de que ele parecia entender exatamente como ela se sentia. E se não der certo? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Gabriel deu de ombros. Então voltamos aqui amanhã, mas por hoje vamos tentar. Sofia pensou por um momento antes de finalmente assentir. Tudo bem, só mais um dia. Os dois se afastaram do corrimão e começaram a caminhar juntos pela ponte, sem saber exatamente para onde estavam indo, mas com a sensação de que, talvez, ainda houvesse esperança. Sofia e Gabriel pararam ao ouvir os passos atrás deles. O som era firme e ritmado, como se alguém caminhasse deliberadamente em sua direção. Eles se entreolharam, e por um instante o medo e a dúvida passaram por seus rostos. Quem mais estaria em um lugar tão isolado, naquela ponte esquecida pelo tempo? Sofia virou-se primeiro, com o coração acelerado. Era um homem, talvez na casa dos 50, usando um casaco pesado e carregando uma bengala de madeira. Ele parecia cansado, mas havia algo nos olhos dele. Uma mistura de curiosidade e preocupação. Ele parou a alguns metros de distância, observando os dois com um olhar que parecia querer entender o que estava acontecendo. Vocês estão bem? Perguntou o homem, sua voz grave, mas gentil. Sofia hesitou. Ela não sabia o que responder. Gabriel, por outro lado, deu um passo à frente, como se quisesse proteger a situação frágil que havia se formado entre eles. Estamos, sim. Só estávamos conversando, tentando colocar as ideias no lugar, respondeu Gabriel com um tom defensivo. O homem assentiu lentamente, como se entendesse mais do que Gabriel estava disposto a admitir. Este lugar, começou ele olhando para a ponte e depois para o rio. Já vi muitas pessoas virem aqui em busca de respostas. Algumas encontram, outras não têm tanta sorte. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na voz daquele homem que a fazia pensar que ele sabia exatamente o que se passava na mente deles. Ela não queria falar, mas as palavras saíram antes que pudesse se conter. E você, já veio aqui buscar respostas? Perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro. O homem sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de memórias. Ah, sim, há muitos anos. E por pouco não cometi o maior erro da minha vida. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era como se as palavras dele tivessem criado um espaço de reflexão entre os três. Sofia e Gabriel se entreolharam e, pela primeira vez, ela viu algo diferente nos olhos dele. Talvez fosse curiosidade, talvez esperança. Ela não sabia ao certo. O que aconteceu? Perguntou Gabriel, quebrando o silêncio. O homem suspirou e apoiou-se na bengala. Minha esposa morreu. Um acidente de carro. Eu estava dirigindo. Passei meses me culpando, me perguntando por que eu sobrevivi e ela não. Até que um dia não consegui mais suportar. Vim aqui decidido a acabar com tudo. Ele fez uma pausa, olhando para o rio como se estivesse revivendo aquele momento. E então, perguntou Sofia, sua voz trêmula, e então alguém apareceu, um completo estranho.
Ele me puxou para longe da borda e me fez prometer que eu tentaria mais um dia. Só mais um dia. Foi o suficiente para me fazer perceber que, mesmo na dor, ainda havia algo pelo qual valia a pena lutar. Gabriel cruzou os braços, pensativo. Ele não sabia se acreditava na história do homem, mas de alguma forma ela ressoava com ele. Sofia, por outro lado, sentiu um nó na garganta. Era como se o universo tivesse enviado aquele homem ali, naquele momento, para lembrá-la de que ela não estava sozinha. "E você conseguiu?" perguntou ela. "Encontrou algo pelo qual valia a pena lutar?" O homem sorriu novamente, mas desta vez havia um brilho em seus olhos. "Sim, não foi fácil, mas encontrei. Descobri que, às vezes, o que precisamos não é de respostas, mas de tempo. Tempo para curar, para entender, para encontrar novas razões e, principalmente, tempo para deixar outras pessoas entrarem em nossas vidas." Sofia sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Ela desviou o olhar, tentando esconder sua emoção. Gabriel percebeu, mas não disse nada. Ele também estava lutando contra seus próprios pensamentos. O homem olhou para eles mais uma vez, como se quisesse garantir que suas palavras haviam sido ouvidas. "Vocês dois, não sei o que os trouxe aqui hoje, mas posso dizer uma coisa: não desistam, não hoje. Prometam a si mesmos que tentarão mais um dia, só mais um. Às vezes, é tudo o que precisamos." Ele se virou e começou a caminhar de volta, deixando-os sozinhos novamente. O som de seus passos desapareceu aos poucos, até que tudo o que restou foi o som do vento e do rio. Sofia e Gabriel ficaram em silêncio por um longo tempo, processando o que haviam acabado de ouvir. Finalmente, Gabriel quebrou o silêncio. "O que você acha?" perguntou ele, olhando para ela. "Acho que ele tem razão. Talvez a gente só precise de mais um dia." Gabriel assentiu, mas não disse nada. Ele sabia que ela estava certa, mas ainda havia uma parte dele que duvidava. Mesmo assim, ele decidiu que iria tentar. Por ela, por ele mesmo. E talvez por aquele estranho que havia aparecido na ponte. "Vamos sair daqui", disse ele, estendendo a mão para Sofia. Ela olhou para ele por um momento antes de aceitar. Juntos, começaram a caminhar pela ponte, deixando para trás o peso que os havia levado até ali. O som do telefone quebrou o silêncio entre Sofia e Gabriel, enquanto eles caminhavam para longe da ponte. Sofia hesitou por um momento antes de pegar o aparelho no bolso. O número que aparecia na tela era desconhecido, mas algo dentro dela a fez atender. "Alô?" disse ela com a voz baixa e hesitante. Do outro lado da linha, uma voz familiar respondeu. "Sofia, é você?" perguntou a pessoa com um tom que misturava urgência e alívio. Sofia parou de caminhar, o coração disparado. Ela reconheceu a voz imediatamente. Era Clara, sua melhor amiga de infância, alguém com quem ela não falava há anos. Elas haviam se afastado depois de uma briga que Sofia nem se lembrava mais do motivo. A surpresa tomou conta dela. Clara, o que está acontecendo? Como você conseguiu meu número?" perguntou Sofia, sua voz trêmula. Clara respirou fundo antes de responder. "Eu sei que faz muito tempo, mas eu precisava falar com você. É sobre o meu irmão, sobre o Lucas." Ao ouvir o nome de Lucas, Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés. Lucas havia sido seu primeiro amor. Eles cresceram juntos e por um tempo ele foi sua maior fonte de felicidade. Mas a vida os separou e ela nunca mais soube dele. Apenas guardava as lembranças de um amor que nunca teve a chance de florescer completamente. "O que tem o Lucas?" perguntou Sofia, com a voz quase falhando. Clara hesitou antes de responder, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. "Ele está no hospital, Sofia, e ele pediu para te ver." Aquelas palavras atingiram Sofia como um raio.
Ela ficou paralisada, incapaz de processar o que estava ouvindo. Gabriel, percebendo a mudança na expressão dela, colocou a mão em seu ombro, tentando oferecer algum tipo de conforto. No hospital, o que aconteceu? Perguntou Sofia, tentando manter a calma. Ele está muito doente, Sofia. É sério. E por algum motivo, ele acha que precisa falar com você antes que seja tarde demais. As palavras de Clara pairaram no ar, carregadas de um peso que Sofia não sabia como suportar. Ela sentiu uma mistura de emoções: choque, tristeza, medo e algo mais. Algo que ela não conseguia explicar. Eu não sei o que dizer, murmurou Sofia, sentindo as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto. Só diga que vai vir. Por favor, Sofia, ele precisa de você, implorou Clara. Houve um longo silêncio antes que Sofia finalmente respondesse. Tudo bem, eu vou. Clara suspirou de alívio do outro lado da linha. Obrigada, eu te mando o endereço do hospital. Só venha o mais rápido que puder. A ligação terminou, deixando Sofia em um turbilhão de pensamentos. Ela guardou o telefone no bolso e olhou para Gabriel, que a observava com uma expressão preocupada. Quem era? Está tudo bem? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Sofia balançou a cabeça, ainda tentando organizar seus pensamentos. Era uma amiga, ou pelo menos alguém que costumava ser minha amiga. Ela disse que o irmão dela está no hospital. Ele quer me ver. Gabriel franziu a testa, confuso. E por que isso é tão importante? Sofia respirou fundo antes de responder. Porque ele foi meu primeiro amor. Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando o que ela havia dito. Ele podia ver o conflito nos olhos dela, a mistura de dor e dúvida. Finalmente ele falou. Você vai? Sofia hesitou antes de responder. Eu acho que sim. Eu preciso ir. Não sei porquê, mas sinto que devo isso a ele. E talvez isso me ajude a entender algumas coisas sobre mim mesma. Gabriel assentiu, compreendendo. Ele sabia que ela precisava fazer aquilo, mesmo que não soubesse exatamente o que a esperava. Quer que eu vá com você? Perguntou ele inesperadamente. Sofia olhou para ele surpresa. Ela não esperava que ele oferecesse ajuda, especialmente considerando o pouco tempo que se conheciam. Mas, de alguma forma, a ideia de não enfrentar aquilo sozinha era reconfortante. Você faria isso? Perguntou ela com a voz cheia de emoção. Claro, às vezes é mais fácil enfrentar as coisas quando temos alguém ao nosso lado, respondeu ele com um pequeno sorriso. Sofia sorriu de volta, sentindo uma pequena centelha de esperança acender dentro dela. Obrigada, Gabriel. Eu acho que vou aceitar sua ajuda. O táxi seguia em silêncio pelas ruas da cidade. Sofia olhava pela janela, as luzes passando como borrões, enquanto sua mente estava presa no turbilhão de emoções que a ligação de Clara havia despertado. Ao seu lado, Gabriel estava igualmente calado, mas sua expressão denunciava que ele também estava perdido em pensamentos. O telefone que ele havia guardado no bolso parecia pesar mais do que o normal. Sofia finalmente quebrou o silêncio. Você quer falar sobre o que aconteceu? Sobre essa mensagem que você recebeu? Perguntou ela, sua voz suave, mas curiosa. Gabriel hesitou. Ele não era o tipo de pessoa que compartilhava suas dores com facilidade, mas havia algo em Sofia que o fazia sentir que podia confiar nela. Era meu irmão, respondeu ele depois de um longo suspiro. Faz anos que não nos falamos. Desde o acidente. Sofia virou-se para ele surpresa. O acidente que tirou sua esposa e sua filha? Perguntou ela com cuidado. Gabriel assentiu, seus olhos fixos no vazio. Depois que elas morreram, eu me afastei de todo mundo. Não porque eles não tentaram me ajudar, mas porque eu não sabia como aceitar ajuda. Meu irmão foi o único que insistiu, que tentou me trazer de volta. Mas eu o empurrei para longe.
disse coisas horríveis. E agora, depois de tanto tempo, ele me mandou uma mensagem dizendo que quer me ver, que precisa falar comigo. Sofia sentiu um aperto no coração ao ouvir isso. Ela entendia o peso da culpa, o medo de encarar o passado, mas ao mesmo tempo sabia que Gabriel precisava enfrentar aquilo, assim como ela estava prestes a enfrentar Lucas. "Você vai vê-lo?" perguntou ela com delicadeza. Gabriel ficou em silêncio por um momento antes de finalmente responder. "Não sei. Parte de mim quer, mas e se for tarde demais? E se ele não conseguir me perdoar?" Sofia colocou a mão sobre a dele, um gesto pequeno, mas cheio de significado. "Talvez ele já tenha perdoado você, Gabriel. Talvez ele só queira que você se perdoe também." Gabriel olhou para ela, surpreso com a profundidade de suas palavras. Ele não respondeu, mas algo no olhar dele indicava que ela havia plantado uma semente de reflexão. O táxi parou em frente ao hospital e Sofia sentiu seu estômago se revirar. Ela olhou para o prédio, as luzes brilhando contra o céu escuro, e respirou fundo. Gabriel percebeu sua hesitação e segurou sua mão. "Você consegue fazer isso e eu estarei aqui se precisar", disse ele com um sorriso encorajador. Sofia assentiu, reunindo coragem, e os dois entraram no hospital. O cheiro característico de desinfetante e o som de passos apressados ecoavam pelos corredores. Clara estava esperando por eles na recepção, e quando viu Sofia, seus olhos se encheram de lágrimas. "Você veio?", disse Clara, abraçando Sofia com força. "Claro que vim. Onde ele está?", perguntou Sofia, tentando manter a calma. Clara conduziu os dois até o quarto de Lucas. Quando abriram a porta, Sofia sentiu o coração apertar. Lucas estava deitado na cama, pálido e visivelmente fraco, mas seus olhos ainda tinham o brilho que ela lembrava. Ele sorriu ao vê-la, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Sofia", disse ele, sua voz fraca, mas cheia de emoção. Sofia se aproximou da cama, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. "Oi, Lucas", respondeu ela, sua voz embargada. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Eles apenas se olharam, como se estivessem tentando recuperar o tempo perdido. Finalmente, Lucas quebrou o silêncio. "Achei que nunca mais ia te ver." "Eu também", admitiu Sofia, sentando-se ao lado dele. "Clara me disse que você queria me ver. Por quê?" Lucas respirou fundo antes de responder. "Porque eu precisava te pedir desculpas. Por tudo. Por ter deixado você ir, por não ter lutado mais por nós. Eu sempre me perguntei como teria sido se eu tivesse feito as coisas de forma diferente." Sofia sentiu um nó na garganta. Ela não sabia o que dizer. Parte dela ainda guardava mágoa, mas outra parte sabia que Lucas estava sendo sincero. "Lucas", começou ela, mas ele a interrompeu. "Me deixa terminar. Eu sei que não posso mudar o passado, mas queria que você soubesse que, mesmo depois de tudo, você sempre foi importante para mim. E eu só espero que você tenha encontrado a felicidade, mesmo que não tenha sido comigo." Sofia segurou a mão dele, sentindo o peso das palavras dele. "Eu também me perguntei isso, Lucas, muitas vezes, mas talvez as coisas tenham acontecido como tinham que acontecer. Talvez a gente tenha se perdido para que pudéssemos encontrar outras partes de nós mesmos." Lucas sorriu e uma lágrima escorreu pelo rosto dele. "Talvez você esteja certa, mas mesmo assim, obrigado por ter vindo. Isso significa mais para mim do que você imagina." Sofia assentiu, sentindo uma paz que não sentia há muito tempo. Ela percebeu que, de alguma forma, aquele encontro estava ajudando não apenas Lucas, mas também a ela mesma. Gabriel olhou para a enfermeira confuso com o que ela acabara de dizer. Ele sentiu o peso das palavras emergência e paciente do quarto ao lado, mas não sabia como aquilo estava relacionado a ele ou Sofia. Ele hesitou por um momento antes de perguntar: "O que aconteceu? Qual é a emergência?"
A enfermeira olhou para o tablet em suas mãos, verificando as informações antes de responder. Parece que o paciente do quarto ao lado, um homem chamado Gustavo, teve uma complicação médica. Ele listou você como contato de emergência. Você o conhece? Gabriel ficou paralisado. O nome Gustavo ecoou em sua mente como um sino distante, trazendo consigo memórias que ele tentava ignorar. Gustavo era o nome de seu irmão. O irmão que ele havia afastado anos atrás. O irmão que ele havia acabado de decidir contatar. Gustavo, meu irmão, ele está aqui? Perguntou Gabriel, a voz quase falhando. A enfermeira assentiu. Sim, ele deu entrada no hospital ontem à noite. Ele mencionou que precisava falar com você. Parece que ele sabia que você estava aqui. Mas agora ele está em estado crítico. Precisamos da sua autorização para prosseguir com alguns procedimentos. Gabriel sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele não sabia como Gustavo sabia que ele estava ali, mas isso não importava. O que importava era que ele estava em perigo, e Gabriel precisava fazer algo. Ele olhou para a enfermeira e assentiu. Claro, o que vocês precisam que eu faça? A enfermeira entregou a ele um formulário, explicando rapidamente o que estava acontecendo. Gabriel assinou os papéis sem hesitar, mas sua mente estava um caos. Ele não sabia se estava preparado para enfrentar Gustavo, mas sabia que não podia fugir. Sofia, que ainda estava no quarto de Lucas, percebeu que Gabriel havia desaparecido. Depois de um tempo, ela saiu para procurá-lo e o encontrou no corredor, com o rosto pálido e as mãos tremendo. Gabriel, o que aconteceu? Perguntou ela preocupada. Ele olhou para ela, os olhos cheios de emoção. Meu irmão, ele está aqui, no quarto ao lado. Ele está em estado crítico. Sofia ficou surpresa, mas não disse nada. Em vez disso, ela colocou a mão no ombro dele, oferecendo apoio. Você vai falar com ele? Perguntou ela suavemente. Gabriel respirou fundo antes de responder. Eu não sei. Parte de mim quer correr, mas eu sei que preciso fazer isso. Não posso deixar as coisas assim. Sofia assentiu, compreendendo a luta interna dele. Você não precisa fazer isso sozinho. Eu estou aqui, se precisar de mim. Gabriel olhou para ela, grato pela presença dela em um momento tão difícil. Ele sabia que, de alguma forma, ela entendia o que ele estava sentindo. Finalmente, ele tomou coragem e caminhou até o quarto ao lado. Quando Gabriel entrou no quarto, viu Gustavo deitado na cama, conectado a vários aparelhos. Ele parecia frágil, muito diferente do homem forte e confiante que Gabriel lembrava. Gustavo abriu os olhos lentamente quando ouviu o som da porta se abrindo. Quando viu Gabriel, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Você veio, disse Gustavo, a voz fraca. Gabriel sentiu um nó na garganta. Ele se aproximou da cama, sentando-se na cadeira ao lado. Claro que vim. Eu não sabia que você estava aqui. Por que não me contou antes? Perguntou Gabriel, tentando manter a voz firme. Gustavo suspirou. Porque eu sabia que você não viria, não depois de tudo o que aconteceu, mas quando soube que você estava aqui, eu só queria te ver. Queria pedir desculpas por tudo. Gabriel balançou a cabeça, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Você não precisa se desculpar. Eu é que deveria pedir desculpas. Eu fui um idiota, Gustavo. Eu te empurrei para longe quando você só queria me ajudar. E agora eu tenho medo de que seja tarde demais para consertar as coisas. Gustavo sorriu, apesar de sua fraqueza. Nunca é tarde demais, Gabriel. Eu só queria que você soubesse que eu nunca te culpei. Eu sabia que você estava sofrendo e eu só queria que você encontrasse paz. Se eu conseguir te dizer isso agora, já valeu a pena. Gabriel segurou a mão de Gustavo, sentindo o peso das palavras dele. Ele percebeu que, mesmo depois de tudo, Gustavo ainda se importava com ele, e isso o fez perceber que talvez ele também pudesse começar a se perdoar. Enquanto isso, Sofia voltou para o quarto de Lucas.
onde Clara ainda estava. Lucas parecia mais fraco, mas ainda tentava manter um sorriso no rosto. "Você está bem?" perguntou Lucas, percebendo a expressão preocupada de Sofia. "Sim, só estou pensando em tudo isso, em como a vida nos coloca em situações que nunca imaginamos." Ela fez uma pausa antes de continuar. "Lucas, obrigada por me chamar. Eu acho que precisava disso tanto quanto você." Lucas sorriu, mas seu sorriso era triste. "Eu também precisava, Sofia. Só queria que tivéssemos mais tempo." Sofia sentiu as lágrimas voltarem, mas antes que pudesse dizer algo, um alarme começou a soar no quarto. Clara chamou uma enfermeira e, em segundos, a equipe médica entrou correndo. Sofia foi puxada para fora do quarto enquanto os médicos tentavam estabilizar Lucas. Ela ficou no corredor tremendo, enquanto Gabriel saía do quarto de Gustavo. Ele viu Sofia e correu até ela. "O que aconteceu?" perguntou ele preocupado. "É o Lucas. Ele piorou." Sofia olhou para Gabriel, os olhos cheios de lágrimas. "E se eu não conseguir me despedir?" Gabriel segurou as mãos dela, tentando acalmá-la. "Você vai conseguir. E mesmo que não consiga dizer tudo o que quer, ele sabe. Ele sabe o que você sente." Sofia assentiu, tentando se agarrar às palavras dele. Ela sabia que ele estava certo, mas o medo de perder Lucas a consumia. O corredor do hospital parecia mais longo do que nunca. Cada passo que Sofia e Gabriel davam em direção aos quartos parecia carregar o peso de todas as decisões que haviam tomado em suas vidas. A enfermeira os guiava, os olhos cheios de uma compaixão silenciosa, como se ela soubesse que aquele momento não seria fácil, mas seria necessário. Quando chegaram à porta do quarto, a enfermeira parou e olhou para ambos. "Eles pediram para que vocês entrassem juntos. Não sei exatamente o motivo, mas parece importante", disse ela, antes de abrir a porta e dar espaço para que eles passassem. Sofia e Gabriel se entreolharam por um momento. Não era necessário dizer nada. Ambos sabiam que estavam enfrentando algo maior do que eles mesmos. Gabriel apertou a mão de Sofia levemente, um gesto de apoio silencioso, antes de entrarem. No quarto, Lucas e Gustavo estavam deitados em camas lado a lado. A cena era surreal. Dois homens que eram peças fundamentais nos passados de Sofia e Gabriel, conectados agora não apenas pela fragilidade de suas condições, mas também pelo destino que os havia reunido naquele momento. Lucas estava pálido, seu rosto marcado pelo cansaço e pela luta contra a doença, mas seus olhos ainda brilhavam com uma determinação silenciosa. Gustavo, por outro lado, parecia mais frágil do que Gabriel jamais imaginara. O homem que ele lembrava como forte e resiliente agora parecia uma sombra do que fora, mas ainda havia algo inabalável em sua presença. "Vocês vieram", disse Lucas, com um sorriso fraco, mas genuíno. "Claro que viemos", respondeu Sofia, aproximando-se da cama dele. "Não poderíamos estar em outro lugar." Gabriel, por sua vez, caminhou até a cama de Gustavo, sentindo uma onda de emoções que ele lutava para controlar. "Eu não fazia ideia de que você estava aqui", começou Gabriel, mas Gustavo levantou a mão, interrompendo-o. "Não importa. O que importa é que você está aqui agora", disse Gustavo, a voz rouca, mas firme. Por um momento, o silêncio tomou conta do quarto. Era um silêncio pesado, mas ao mesmo tempo cheio de significado. Era como se todos ali soubessem que aquele momento era único, que não haveria outra chance para dizer o que precisava ser dito. Lucas e Sofia. O encerramento de um amor. Sofia sentou-se ao lado de Lucas, segurando a mão dele com delicadeza. Ela sentia o peso do momento, mas também sabia que precisava ser forte. "Lucas, eu não sei o que dizer", começou ela, os olhos marejados. Lucas sorriu levemente, apertando a mão dela. "Não precisa dizer nada, Sofia. Só quero que você saiba que você foi a melhor parte da minha vida.
Mesmo que a gente tenha se perdido no caminho, eu nunca deixei de pensar em você. As palavras dele atingiram Sofia como um golpe suave, mas profundo. Ela sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não tentou escondê-las. Eu também pensei em você, Lucas, muitas vezes, mas acho que, de alguma forma, a vida tinha outros planos para nós. E, apesar de tudo, eu sou grata por ter tido você na minha vida. Você me ensinou o que é o amor, mesmo que por pouco tempo. Lucas fechou os olhos por um momento, como se estivesse saboreando aquelas palavras. Quando os abriu novamente, havia uma paz em seu olhar que Sofia nunca tinha visto antes. Prometa-me uma coisa, Sofia, disse ele, a voz baixa, mas firme. O que quiser, respondeu ela, sem hesitar. Prometa que vai viver, que vai encontrar a felicidade, não importa onde ela esteja, porque você merece isso, mais do que ninguém. Sofia sentiu o nó na garganta apertar, mas assentiu. Eu prometo, Lucas. Ele sorriu, e uma única lágrima escorreu pelo rosto dele. Obrigado. Isso é tudo o que eu precisava ouvir. Gabriel e Gustavo. Laços refeitos. Enquanto Sofia e Lucas compartilhavam seu momento, Gabriel se sentou ao lado de Gustavo, sentindo o peso de anos de silêncio entre eles. Eu não sei por onde começar, disse Gabriel, finalmente, a voz cheia de emoção. Gustavo sorriu levemente, embora o gesto fosse cansado. Comece pelo que sente. Sempre é o melhor lugar para começar. Gabriel respirou fundo, lutando para encontrar as palavras certas. Eu sinto muito, Gustavo, por tudo, por ter te afastado, por não ter te deixado me ajudar. Eu estava tão perdido, tão consumido pela dor, que não conseguia ver que você só queria o meu bem. E agora eu tenho medo de que seja tarde demais para consertar as coisas. Gustavo balançou a cabeça, o sorriso ainda presente em seu rosto. Nunca é tarde demais, Gabriel. A dor, ela faz coisas com a gente, faz a gente se fechar, se afastar. Eu nunca te culpei por isso. Só queria que você soubesse que eu sempre estive aqui, esperando que você estivesse pronto. As palavras de Gustavo atingiram Gabriel profundamente. Ele sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não tentou escondê-las. Obrigado por não desistir de mim. Eu não merecia isso, mas... Obrigado. Gustavo apertou a mão de Gabriel, o gesto cheio de força apesar de sua fraqueza. Você merece mais do que pensa, Gabriel. E se eu puder te dar um último conselho, é este. Não deixe a dor definir você. Use-a para crescer, para se tornar alguém melhor, porque é isso que eu sempre quis para você. Gabriel assentiu, sentindo uma paz que ele não sentia há anos. Eu vou tentar. Eu prometo. O momento final. Enquanto Sofia e Gabriel estavam ao lado de Lucas e Gustavo, algo mudou no ar. Era como se o tempo tivesse parado, como se o universo estivesse segurando o fôlego. Lucas e Gustavo se entreolharam, como se estivessem compartilhando um pensamento silencioso. Vocês dois precisam cuidar um do outro, disse Lucas olhando para Sofia e Gabriel. A vida é curta demais para carregar arrependimentos. Ele está certo, acrescentou Gustavo. Vocês têm uma chance de começar de novo. Não desperdicem isso. Sofia e Gabriel se entreolharam, as palavras de Lucas e Gustavo ecoando em suas mentes. Eles sabiam que aqueles dois homens estavam certos, que aquele momento era mais do que um encerramento, era um novo começo. Lucas fechou os olhos, um sorriso pacífico em seu rosto. Obrigado por tudo, Sofia. Eu posso ir em paz agora. Sofia segurou a mão dele com força, as lágrimas escorrendo livremente. Vai com calma, Lucas, e saiba que você sempre estará no meu coração. Gustavo, por sua vez, olhou para Gabriel, o sorriso ainda presente. Cuide dela, Gabriel, e cuide de você também. Gabriel assentiu, sentindo as lágrimas escorrerem. Eu prometo.
E com isso, Lucas e Gustavo fecharam os olhos pela última vez. O quarto ficou em silêncio, mas não era um silêncio de tristeza. Era um silêncio de paz, de encerramento. O recomeço dias depois, Sofia e Gabriel se encontraram na ponte onde tudo havia começado. O lugar agora parecia diferente, como se tivesse perdido o peso que carregava antes. Eu ainda não sei o que o futuro reserva para mim, disse Sofia, olhando para o rio abaixo. Nem eu, respondeu Gabriel com um pequeno sorriso. Mas acho que, pela primeira vez em muito tempo, estou pronto para descobrir. Sofia olhou para ele, um sorriso suave em seu rosto. Eu também. E juntos, eles começaram a caminhar, deixando o passado para trás e abraçando o futuro que os aguardava. Este capítulo encerra a jornada de Sofia e Gabriel, mostrando que, mesmo na dor, há espaço para o crescimento e para o recomeço. A vida é feita de momentos, e cada um deles nos molda de maneiras que nem sempre entendemos. Mas, no final, o que realmente importa é como escolhemos seguir em frente. Obrigado por acompanhar essa história. Comente se gostou da história e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias lindas como está.